Muito bom dia a todos. Como é que tá vocês? Tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre apostasia, sobre ser apóstata. Como se forma um apóstata e o que é um apóstata? Quem é a culpa? Quem é o culpado de existir um apóstata? É a mentalidade dele? É o diabo que fala no ouvido dele? É uma formação demoníaca? É bom a gente entender isso, né? Em primeiro lugar, apostasia, ela, para nós, aqui no Brasil, em especial, nos outros países eu não sei porque eu não estudei o dicionário de lá, não vi. Mas ela tem duas vertentes, tem duas situações quando se fala em apostasia. A primeira é bíblica e a segunda é no dicionário. E tem a ver com a Bíblia também. Porque assim, ó, biblicamente a apostasia é o abandono da fé, da sã doutrina. Que Cristo é o Senhor e Salvador, é o caminho que veio na carne, que morreu por nós. Enfim, apostatar da fé era desviar, era pregar outro evangelho, era não crer que Jesus tinha sido o nosso Salvador, suficiente Salvador. Beleza, biblicamente é isso. No dicionário, fala que a apostasia é o abandono da fé ou do exercício da doutrina que a pessoa praticava. Exemplo, eu sou um apóstata, sim, das testemunhas de Jeová. Eu abandonei a doutrina de crer no corpo governante, volta de Jesus em 1914, salvação mediante a organização. Eu apostatei desta doutrina. Mas o detalhe é o seguinte: quando se fala apóstata, para quem ainda é testemunha de Jeová, ela entende que eu tenha apostatado o que a Bíblia fala, que seja uma apostasia bíblica. E não é, são duas coisas muito diferentes, totalmente diferentes. Só que às vezes acaba confundindo. Mas então, tá. Entendido isso, que existem dois tipos de apostasia, e que eu sim, eu me classifico como um apóstata das testemunhas de Jeová, da Associação Torre de Vigia, mas não um apóstata da Bíblia, que é o que me preocupa, né? Ali sim envolve minha salvação, da Torre de Vigia. Mas tá, agora vamos falar sobre o apóstata da Torre de Vigia. Como que eles são formados? Qual é a escola deles? Qual é a graduação deles? Aonde se forma um apóstata? Para vocês entenderem. E você que pensa que o apóstata da Testemunho de Jeová é um apóstata bíblico. É assim, ó. O apóstata da Testemunho de Jeová, ele existe por falta de respostas. A verdade é essa. Porque todos os que eles chamam de apóstata da Testemunho de Jeová, não é assim, o cara estava bem, o cara estava indo bem na organização, pregando, ensinando, trabalhando, né, junto lado a lado com os irmãos. De repente ele senta para tomar um café na casa dele e o diabo chega no ouvido dele. Apostata da tua fé, vai lá, trai todo mundo, trabalha para mim. É isso que vocês pensam, né, que acontece assim. Não, simplesmente ele pode estar lá tomando o café dele, né, lendo uma revista, a Sentinela, alguma coisa, e ele pode se deparar com alguma questão. Mas a Bíblia fala que a ressurreição é depois do reinado de mil anos de Cristo, a Sentinela diz que é durante. A Bíblia fala uma coisa, a Sentinela fala outra. Não, vou lá perguntar para o ancião. Meu irmão, assim, a Bíblia fala uma coisa e a Sentinela fala outra. Não, não pode. Não, isso aí é o corpo governante, os caras fiel e prudente que escreveu. Se eles falou, tá falado, tem que acreditar e deu. Aí você vai para casa. Aí você pensa, poxa, mas a Bíblia fala uma coisa, a organização fala outra. Não, eu não vou aceitar, eu vou perguntar para outro. Aí você pergunta pro superintendente, tá duvidando da organização agora? Tá duvidando de Jeová, não sei o quê? Aí você, bom, eu não quero magoar a Jeová, né? Porque realmente, de repente a instrução veio dele, de repente na Bíblia ele falou uma coisa, mas passou 2000 anos, ele mudou de ideia. Então, de repente não é mais, a Bíblia está invalidada. Então, realmente, né? De repente a sentinela está certa, a Bíblia não. Mas aí aquela dúvida continua te incomodando, até chegar ao ponto em que vão te expulsar. Que nem foram na minha casa lá dizer, o irmão está... Por que eu fui convocado para a comissão judicativa? Eu perguntei qual é a minha acusação. O irmão está causando divisão na congregação. Porque eu estava dividindo, gurizada, Bíblia aqui e a sentinela aqui.
por qual nós vamos andar? Então, a pessoa, né, tem que vazar da organização. Mas é por falta de respostas. Porque se houvesse uma resposta, se algum irmão te respondesse, não, meu mano, é assim, ó. É que na verdade acontece que assim, 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 a gente acha, mas a gente não pode afirmar e tudo mais. Ah, não, beleza, mano, pô. Não, tudo bem, então eu vou subir lá para dirigir a sentinela e vou até falar para os irmãos que a gente não afirma que a ressurreição vai acontecer durante o milênio, mas é uma ideia que ela faz sentido. Ah, não, beleza, vou subir lá e vou falar isso, tá bom? Não, tá bom. Gente, se houvesse essa cooperação, esse entendimento, essa flexibilidade, sabendo que eles não estão certos em definir assuntos bíblicos, não existiria apóstatas. Então, qual é a escola de formação dos apóstatas? Associação Torre de Vigia. Quem são os professores? O corpo governante. Quem são os instrutores? Superintendentes de circuito. Então essa é a faculdade que forma apóstatas. Apóstatas são bereanos, mentes pensantes, que, diferente dos bereanos da Bíblia, que eles recorriam à palavra de Deus e tinham respostas, ah, legal, pô, não, entendi. A testemunha de Jeová que se torna apóstata é um bereano que está lá com a Bíblia na mão, querendo a resposta, tá, vamos lá, esse aqui, e a resposta vem, não, fica quieto. Se a gente decidiu é porque é e ponto final. E aí a pessoa começa assim, e aí começa a dar um medo no nós que somos apóstatas, é o medo seguinte, cara, na Bíblia diz que se alguém chegar trazendo outro evangelho, além desse que está na Bíblia, que seja anátema ou amaldiçoado, será que esses caras não são amaldiçoados? Aí tu tem a dúvida, mano, aqui ó, para nós saber se nós somos amaldiçoados ou não, dá para responder isso aqui? Não, não tem resposta. É isso aqui, quer, ponto final. Confia, tem que confiar. Não, peraí, cara, confiança é essa? Eu não lembro dessa parte na Bíblia, eu não lembro, cara, que a gente tem que ter confiança absoluta em coisas que a gente não faz nem ideia de se pode ser ou não pode ser. Diferente era confiar em Jesus. Jesus disse, vem, ó, caminha sobre as águas, Pedro. Opa, é Jesus, ele já acalmou a tempestade, cara, é uma coisa. Agora confiar numa instituição que uma semana é uma coisa, se a justiça apertar eles, aí já muda, já é outra. Uma semana é uma coisa, uma semana é outra. Então aí é assim que se formam os apóstatas, tá? Não tem nada a ver com o diabo soprando no ouvido. Se alguém tem culpa de existir os apóstatas das testemunhas de Jeová, tá? Não me confunde, que eu falei que são dois. Não é apóstata bíblico, é apóstata testemunha de Jeová. Se alguém tem culpa de existir apóstatas, são duas coisas, então. É o corpo governante, que fala e não prova, e a palavra de Deus, a Bíblia, que está lá deixando um caminho claro. O caminho é Jesus, o caminho da salvação é Cristo. E o corpo governante está lá dizendo, não, o caminho somos nós somos o canal, nós somos o que levamos a verdade às pessoas. Então você tem esse jogo de divisão. Quando a gente opta pela Bíblia, a gente é considerado apóstata. É assim que funciona. Se for diferente, se não for assim como eu falei, sinta-se à vontade de comentar, sinta-se à vontade de usar textos bíblicos no comentário, por favor. Usem textos bíblicos, não raiva do coração, mágoa e ódio porque você não consegue explicar. Vai lá, comenta, coloca textos bíblicos para nós entendermos melhor então, tá bem? Fiquem na paz, um abraço para todos vocês.